A igreja está tão cheia, há uma atenção. Por isso decidi usar só o piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim, embala o meu peito, me deixa desse jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me... És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Glória a Deus, aleluia! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Graças a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos os parentes dos noivos, né? Amigos que estão presentes como testemunhas dessa celebração dessa noite. Um boa noite, um bem-vindo na Igreja Brasil para Cristo, né? Queridos, nós estamos reunidos aqui nesta noite para celebrar o casamento religioso, né, do nosso irmão Everaldo e da nossa irmã Sonara. Eles que já casaram, né, legitimamente no civil, conforme já nos entregaram os documentos. A gente já apresentou aqui para a igreja, né, no culto passado, e foi no dia 25 do mês 3, né? Mês 3, um casamento lá feito lá na Arena da Baixada, em Curitiba, né? E agora eles estão diante do altar do Senhor, diante de todas essas testemunhas aqui presentes, para celebrar o matrimônio religioso, que é a bênção do Senhor. A maior bênção para um casal, para um matrimônio, é as mãos do Senhor estar sobre este casamento, sobre este matrimônio. Todo casal deveria fazer isso. Alguns só casam no civil, né? Não casam-se no religioso, mas
o mais importante é o casamento diante do altar de Deus, aonde o Senhor com certeza tomará conta da vida, né, da família, daquele relacionamento para todo o sempre. Amém, queridos? Então, nós vamos fazer aqui uma breve oração e logo já estaremos fazendo uma pequena instrução sobre o casamento religioso, como deve se portar o homem, como deve se comportar a mulher nessa importante relação de duas pessoas, né? Amém? Amado e soberano Deus, aqui está, Senhor, diante do teu altar, o nosso querido irmão Everaldo e também a sua esposa, Pai Celestial, a irmã Sonara, que a partir de hoje, Pai, estarão sendo abençoados, estarão fazendo também seus votos perante todas essas testemunhas aqui presentes. Pedimos a Ti, Senhor, que da mesma forma como Tu abençoou o primeiro casal, Senhor, que existiu nesse mundo e que foi, Senhor, juntado por Ti lá no Éden. Pai Celestial, que Tu, Senhor, venha abençoar o nosso irmão Everaldo, a nossa irmã Sonara, com muitas e preciosas bênçãos. Que o Teu poder esteja sobre eles, Pai, para todos sempre, para trazer, Senhor, união, alegria, trazer paz, trazer, Senhor, uma harmonia constante nesse matrimônio. Que eles também possam ser bênção, Pai, a partir de agora, para estar contribuindo na Tua obra, como é o desejo do coração dos Teus servos, ajudar na casa do Senhor, e com certeza, Pai, eles poderão fazer isso de forma muito abençoada por Ti. Também abençoa os parentes, as testemunhas que aqui estarão ouvindo, Senhor, a instrução da Tua palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado para todo o sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos, se os noivos também quiserem sentar um pouquinho. Nós vamos estar meditando em alguns textos bíblicos rapidamente. A gente deu uma atrasadinha, né? Porque eu estava procurando a noiva, né? Ela ligou para minha esposa e ela já estava aqui, né? E nós procurando ela lá no São Cristóvão. Então deu aí um pequeno desencontro, né? Mas graças a Deus que estamos todos aí, né? Amém, queridos? Irmãos, o casamento é um ato honroso diante da sociedade e diante de Deus. Hoje em dia, o casamento anda aqui meio desmerecido por muitas e muitas pessoas, né? Há muitas pessoas que já não sabem mais o que é se casar, né? Elas ficam, que é o dizer popular, não é mais nem namorar, é ficar, né? Ficam, né? Se ajeitam, não namoram, vão morar junto e dizem que isso é casamento, mas na verdade isso não é casamento, né? Para se chegar a um casamento tem um processo, tem um namoro, tem um noivado e o casamento. Esses são, né, os processos de Deus para que tudo corra bem. Mas a ansiedade é tão grande do homem e da mulher que eles pulam as etapas, né? Então não querem namorar, não querem noivar e não querem nem se casar, porque já ficam juntos. Então quando vai fazer o casamento, praticamente todos os processos foram matados. Mas aqui temos, né, duas pessoas que estão diante do altar do Senhor para se casar legalmente diante de Deus, né? Porque querem fazer a obra do Senhor, e isso é justo diante de Deus, né? Para que Deus possa nos receber, nós temos que ser fidedigno com Ele, fazer as coisas da maneira como deve ser feita. Parabéns, irmã Sonara, parabéns ao irmão Everaldo, por essa atitude tão nobre, tão sublime, né? Eles já poderiam dizer, não, já casamos no civil, está tudo bem, não precisa casar na igreja, né? Muitas pessoas fazem assim e desprezam a bênção do Senhor. Por isso muitos casamentos vão à bancarrota,
né? Muitos casamentos vão até um pedaço, depois se destroem, não continua mais, porque a pessoa despreza a bênção do Todo-Poderoso, o soberano Deus. Mas o melhor e maior presente de um matrimônio é esse aqui, a bênção do Senhor, né? Quando Ele vem sobre o casal, abençoa essas vidas, dando a eles saúde, dando a eles inteligência, dando a eles harmonia, conservando a paz, porque casamento, irmãos, não é para um dia, dois, nem uma semana, nem um mês, é para uma vida inteira, né? Até que a morte os separe. Não é até que quando o café não tiver doce os separe, né? Ou quando o arroz não tiver temperado bem, os separe, né? Quando a roupa não estiver bem lavada, os separe. Não é até que a morte os separe. Hoje em dia tem muito casamento que é rompido por cada coisa tão pequena, né? Então, por isso nós ministramos a palavra para que as pessoas tenham uma ideia, né, de como se comportar na vida a dois. Então, eu gostaria, né, de ler com os irmãos um texto no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 33, aonde diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Irmãos, vocês notaram que Jesus, né, através da pessoa de Paulo, falando aos Efésios, ele pegou o exemplo da igreja com o Senhor, a relação de Jesus e a igreja. A igreja, a noiva amada, e Cristo, o noivo amado, né? Por quê? Porque Jesus tem uma relação de amor supremo, né, com a sua igreja. Ele deu a sua própria vida por amor à sua noiva, né, à sua igreja. Ele sofreu perseguições, ele sofreu ataques, né, mutilações, por causa de nós, a noiva do Cordeiro. Então, quando Deus está dizendo que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é para o irmão Everaldo pegar um exemplo de um outro casamento de uma pessoa, ser humano, porque aquele ser humano, ele pode errar, ele pode cometer falhas. Não, é para você pegar, meu querido, o exemplo de Cristo, o amor de Cristo pela igreja, né? Quando o diabo estava lá na cruz, próximo da cruz do Calvário, onde Jesus ia fazer o sacrifício pela sua noiva amada, pelo seu povo, aqueles que iam seguir os seus caminhos, né? Ele estava tentando fazer Jesus desistir da ideia da remissão, mas ele não desistiu. Ele sofreu a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele sofreu chibatadas, coices, né? Ele sofreu todo tipo de aflição por amor à sua noiva amada. Um homem também, durante o ciclo da sua vida, ele pode sofrer muitos problemas, diversos problemas, mas ele tem que olhar para sua esposa e já meditar
a palavra de Deus me ensinou que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. E Cristo não foi covarde. Ele nunca voltou atrás. Ele nunca deixou a noiva na mão. Ele sofreu tudo, mas sofreu calado e remiu a sua noiva, né? Então nós também vamos ter problemas ao ciclo de nossa vida. Nem tudo, irmãos, é mar de rosas. Às vezes, quando a pessoa está namorando, né, tudo é maravilha. Por quê? Porque o noivo se produz, o noivo fica cheiroso, né? Vai lá na drogaria, nas farmácias, compra o melhor perfume. Opa, vou me encontrar com a minha noiva, então coloca o melhor perfume. Aí chega lá, a noiva sente aquele perfume, meu Deus, né? Já é amor à primeira vista, né? Aí, porque o perfume deu uma ajudazinha, né? Ela não sentiu um cheiro de sovaco, ela não sentiu um cheiro de chulé, ela não sentiu um cheiro de suor, ela sentiu um cheiro de perfume dos mais caros, que ajudou a produzir o homem da sua vida, e vice-versa. A mulher, quando vê a noiva, também vê a noiva cheirando bem, né? Com perfumes de primeira linha, né? Não vê ela cheirando panela, gordura, né? De fogão, de comida, de fumaça, né? Quando está cozinhando. Então é um outro cheiro, é um cheiro agradável. Mas isso é a fase do namoro. Mas e quando tiver casado? Que a mulher não pudesse perfumar para fazer o café antes do homem trabalhar, né? Ou então ter que levar a marmitinha no serviço, às vezes andar aí alguns quilômetros levando, como muitas mulheres já fizeram isso, e muitas ainda fazem, né? Quando o homem tem que dar conta da casa, e para isso ele não pode nem se perfumar mais, porque ele tem que ralar o corpo, ele tem que suar a camisa, e aí ele chega em casa suado, como é que vai fazer? Né? Não dá tempo dele se produzir para chegar, abraçar a mulher, né? Dar um beijo. Então o que acontece? As coisas mudam, o ciclo da vida mudou. E o amor? Continua o mesmo? Eu vou amar essa mulher que não está cheirando o perfume do Boticário, né? Que não está cheirando um perfuminho de linha, top de linha. Vou amar do mesmo jeito como eu amava no namoro. Vou amar esse homem que está cheirando suor, chegou todo sujo do serviço, do mesmo jeito como eu encontrava ele quando eu namorava ele. Está vendo? É isso que as pessoas não pensam. O ciclo de um casamento, irmãos, demora bastante. Anos, né? Muitos anos, um do lado do outro. Um tendo que suportar o outro. Quando você está namorando, a noiva vai lá, produz o cabelinho, fica bonitinha, mas quando ela está casada, ela vai levantar com o cabelo meio espatifado do teu lado, o homem também, né? E daí? Como que é? Vai continuar o amor do mesmo jeito? Por isso que Jesus está dizendo que o homem tem que amar a sua noiva, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A igreja está sempre certinha com Deus, sempre em obediência. Não tem hora que a igreja está rebeldinha com Jesus, e Jesus está sempre amando ela do mesmo jeito. Jesus não abandona ela, não abandona a igreja. É por isso que Deus quer que nós olhemos para o amor de Cristo, para a igreja, para colocar esse sentimento na nossa relação, na nossa relação diária, e todo dia, né? Lembrar, opa, Cristo amou a igreja e ama a igreja quando ela está bem, quando ela está meio balançada, né? Quando ela está firme como uma coluna de concreto, e quando ela está igual o palanque do banhado, meio molenga para lá e para cá, né? Cristo ama a igreja em todos os momentos. O marido também tem que amar a esposa na hora que ela está sorridente e na hora que ela não está legal. Tem muitos momentos da vida da mulher em que ela não consegue corresponder ao amor do marido, porque ela está sentindo uma dor, ela está indisposta,
ou ela está com algum problema no trabalho, ou está com problema na sua saúde, está com algum problema familiar, né? E às vezes ela não consegue olhar com um olhar de sorriso para o esposo. Mas daí o esposo vai dizer: eu vou deixar você aqui e vou voltar para a casa do meu pai, né? É isso que a Bíblia ensina? Não. Deixará o homem, né, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua esposa. Está vendo? E ali começa um novo ciclo. Sem essa de homem dengoso, qualquer coisinha, vou voltar para a casa da mãe, vou voltar para a casa da avó, né? Não pode ser negócio não. Então o homem tem que ser firme nos momentos de amor, nos momentos aonde a coisa dá uma balançada, dá uma turbulência, ele tem que perseverar, né? Perseverar, seguindo o exemplo do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, ainda falando sobre o homem, o comportamento do homem para com a mulher, diz assim: igualmente vós maridos viveis com elas com entendimento. Olha só, dando honra à mulher como vaso mais frágil, porque a mulher é mais dengosa, mais sentimental, né? Mulher, qualquer coisinha faz denguinho. Ela é um vaso mais frágil. E o homem tem que entender isso. Agora, o homem ser dengoso é meio estranho, meio esquisito, né? O homem dengosão aí já é meio esquisito, né? Não pode, a mulher pode, né? Mas o homem ser dengoso já é meio estranho. Então, tem homem que às vezes inverte o papel. A mulher tem que ser durona e o homem dengosão, né? Não pode. Tem que ser o homem durão, cabeça da casa, e a mulher dengosa. Se ela for dengosa, deixa ela ser, porque ela é vaso mais frágil, né? E você suporta ela com os dengos dela, tá bom? Ó, os homens estão empinando o nariz aí. Ô pastor, queria ser dengoso também. Não pode não. O homem tem que ser durão, tem que ser firme, né? Tem que segurar a relação muitas vezes, né? E entender que a mulher é um vaso mais frágil. Está aqui, a própria palavra nos ensina, né? A palavra de Deus está dizendo: igualmente vós maridos viveis com ela com entendimento, não é com briga, com desavenças, com desacerto. Não, você está sendo muito negócio, mas deixa eu quero ser um pouco também. Só você, né? Não é assim não, entende? Deixa a mulher ser dengosa e você continue sendo firme e entenda ela como um vaso mais frágil. Viva com ela com amor, com entendimento, sem discussões, né? Porque isso não levará ninguém a coisa boa. Um relacionamento pode se estourar quando não tem esse tipo, né, de entendimento na relação. E aí diz assim: entendendo e dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. É uma vida compartilhada. A partir do momento que você assumiu viver com uma mulher, está a viver, compartilhou a sua vida, né, com ela. Vão ter que viver todos os momentos bons ou ruins, não importa. Vocês se uniram para enfrentar a vida, e vocês não sabem o que a vida vai apresentar para vocês no longo dos anos que estarão casados, né? Então, olha só: para que não sejam impedidas as vossas orações, está vendo? Para que você seja ouvido por Deus quando você orar, você tem que entender esse processo. Agora vem o lado da mulher. Até agora só o homem, né? Escutou como que ele tem que ser, como que ele tem que fazer. Agora vamos ver um pouquinho a questão da mulher. Até agora as mulheres sorriram, agora elas vão começar a passar a mão na orelhinha, né? Olha só. Diz assim: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. É fácil ouvir essa palavra, irmãos? Não é. As mulheres de hoje em dia, elas são autoritárias. Elas aprendem lá no colégio que tem direitos iguais aos maridos. É assim ou não é? Tá, mas quem que tem maior poder? O professor do colégio ou o criador do mundo? O criador dos céus e da terra ou o teu instrutor lá do colégio? Quem é mais forte? Quem tem mais razão? O criador.
Então nós não podemos mudar a lei do Senhor. Nem que o mundo fique super acelerado, super moderno, a lei do Senhor é imutável, ela nunca muda, né? Pode vir celular, pode vir tablet, pode vir supercomputador, pode vir, né, robô, pode vir o que quiser. A palavra do Senhor é imutável. Ninguém muda ela. Ah, mas estamos vivendo no século 21, mas Deus ainda continua com a sua palavra igual àquela dos profetas, né? Então quando ele diz assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Quando você vai falar com Deus, você dá ordem para Deus? Você manda nele? Ou você obedece ao Senhor? A Bíblia está dizendo: submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mas às vezes a mulher, na relação do casamento, ela esquece esse conselho de Deus e diz: opa, rapazinho, calma aí, aqui quem manda é nós dois. Nós temos direito igual. Pronto, você já começou a entrar na contramão de Deus, porque Deus não ensinou você a peitar seu marido dessa maneira. É para você respeitar ele. Você quer uma relação de amor, quer a mão do Senhor sobre você e sobre aquele matrimônio, tem que entender esse processo. Se querer bater de frente, o homem tem um gênio mais forte, ele não vai admitir. E por que o homem tem esse gênio mais forte? Porque ele treinou isso? Não, ele já nasceu assim. Ele já nasceu com esse gênio. Deus já trouxe ele ao mundo com esse gênio de homem, cabeça da casa, né? Então ele vai ser sempre um cabeça. Então você tem que entender esse processo. Ah, mas lá no colégio me ensinou isso e isso aqui. Mas colégio é colégio e palavra de Deus é outra coisa muito superior, né? Então nós temos que entender isso, irmãos. As leis de Deus são imutáveis. O homem comedor de arroz e feijão não muda ela. Não muda essa lei, né? Ele pode até tentar, mas vai bater com o nariz na porta e vai se arrebentar. A mulher também, se quiser mudar essa regra, vai bater com o nariz na porta e vai se arrebentar. Então é melhor obedecer ao conselho do Senhor. Está aí, ó, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24. Você pode ler na tua Bíblia. Porque às vezes você pensa: não, o pastor está falando isso aí, mas eu não sei se tem na Bíblia. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24, está escrito isso aí. Pois o marido é o cabeça da mulher. Agora entenda. O teu pé pode dizer para a tua cabeça o que o corpo tem que fazer? O teu pé, a tua orelha pode falar para a cabeça o que ela tem que fazer? A mão, os braços, pode dizer para a cabeça o que ela tem que fazer? Quem é que manda? Quem é que manda no corpo? Quem é que manda no teu corpo? Não é a sua cabeça? Toda ordem, quer mexer a mão, a ordem vem daqui. Quer mexer o pé? A ordem vem daqui, né? E Deus está ensinando que numa relação religiosa, o homem é o cabeça da casa, do matrimônio, do casamento. Então você tem que respeitar isso, porque isso não é a regra do pastor. Isso não é o pastor Júlio César que está enfeitando o pavão, não. É Deus que escreveu isso. Deus que mandou registrar isso e ensinar todos os povos, né? Aí você vai ver por que um casamento durou 50 anos, 60 anos, e por que o outro casamento durou só um ano, às vezes nem um ano. Porque aquele casamento de 50 anos, a mulher aprendeu o segredo de ser submissa ao seu marido. Viveu respeitando ele, honrando ele todos os anos, e Deus manteve um casamento duradouro. Porque a bênção do Senhor está sobre aquele matrimônio. Mas aí tem outro que é moderninho, a mulher diz: não, ele casou comigo, mas ó, já coloquei minhas cartas na mesa, vai ter que ser assim, né? Eu vou ter que ser a cabeça, né? Pronto, já está pegando na contramão de Deus. Você acha que Deus vai mudar a regra dele, irmão, só porque você quer? Não vai. Isso não vai rolar. Com Deus não. Com Deus não vai rolar nunca isso. Porque Ele não vai mudar a lei dele, porque um homem ou uma mulher é orgulhoso e não quer aceitar.
Pelo contrário, é nós que temos que se render a Deus. Você entende? Então a mulher tem que ser submissa ao marido, respeitar ele, né? Sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Tudo que a igreja quer, ela pede para quê? Para Cristo. Ou a igreja vai andando assim, fazendo as coisas de qualquer jeito? Hã? Ah, se Cristo estiver comigo, se não estiver, nós vamos fazer do mesmo jeito. Funciona? Funciona assim? Não funciona. Se nós quisermos fazer as coisas de um jeito que Cristo não quer, as portas da igreja se fecham.